Salve, salve! Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou José Cassiano e hoje o canal Prosa de Monte Alegre, dentro daquela linha histórica, está trazendo mais um episódio. E hoje sobre transportes, origem dos transportes na região de Telêmaco Borba, no estado do Paraná. Mas para isso a gente sempre faz aquela retrospectiva. Telêmaco Borba, Cidade Nova, Fazenda Monte Alegre. Como é que eram então os transportes nessa época? A gente entende assim, naquele mapa de 1947 ali, a gente tem a costa oeste, digamos assim, que tinha então o rio Tibagi. Então ali começa o primeiro momento dos transportes, que era então através de canoa e de balsas. Daí dentro da fazenda então os transportes, as possibilidades de transporte então era pela estrada até Ventania e depois então Estrada do Cerne. Então para você falar dessa parte da história de Telêmaco Borba, a gente tem que necessariamente falar disso. Então a origem dos transportes, da logística dos transportes, como é que eram feitos então as manutenções, como é que eram organizados os comboios, como é que funcionava tudo isso. E para isso então hoje nós temos aqui a presença de um pioneiro que trabalhou logo na chegada, quando ele chega aqui na região de Monte Alegre, na fazenda, ele vai começar a trabalhar dentro desse ramo. Então nós temos o Bosa. Se fala Bosa, todo mundo conhece. Vitalmiro, poucos conhecem. Então aqui, diretamente dos estúdios JRBM Produtora, com a palavra então agora a Joyce. Olá, Bosa, seja bem-vindo. Bom que você está aqui para conversar com a gente hoje. Quero pedir para o pessoal que está assistindo lembrar de seguir o Prosa de Monte Alegre no Instagram, @Prosa de Monte Alegre, e também seguir a JRBM Produtora, @Juninho Betim. A gente vai ver bastante foto legal hoje, umas fotos inéditas aí, de caminhões, muitos caminhões antigos, os Fenemês, a Scania, alguns caminhões que o Bosa vai poder contar para nós aí do que se trata. Vamos dar o play. Então, Bosa, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui, você ter acolhido o nosso convite. Então, você como pioneiro, você está assim enriquecendo essa página, e nós estamos então hoje escrevendo uma página para a história de Telêmaco Borba. Isso vai ficar para a memória de todos os que virão, aqueles que estiverem acompanhando, né, que vão lembrar de algumas coisas que o Bosa vai falar. Mas a gente começa assim então, a tua chegada, né? Quando que você chega aqui, como é que a família vem e... Enfim, como é que foi essa chegada da família? Quem que veio? Quantos irmãos vieram? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui falando daquilo que eu sei, que eu conheço de Telêmaco Borba, Cidade Nova, né? Lajado bonito, e é uma satisfação para mim poder falar um pouco da minha querida Telêmaco Borba. A todos os meus amigos, né? Então é uma satisfação. Eu cheguei aqui, nasci ali na Campina dos Pupos, né? 86 anos de Telêmaco Borba, com muita alegria, e dizer a todos os meus amigos que sabem que eu não tenho inimigos, só tenho amigos em Telêmaco Borba, e é uma satisfação para mim poder falar um pouco da minha vida de Telêmaco Borba, e tudo aquilo que for perguntado, que eu puder responder, é com muito prazer. Que Deus possa abençoar essa entrevista de uma forma toda especial. Vitalmiro Rodrigues de Araújo é o meu nome. Pseudônimo, desde criança, né? Bosa. Então, Telêmaco Borba, Vitalmiro só é conhecido no comércio, mas o Bosa é conhecido em Telêmaco Borba. E com muita alegria eu posso dizer conhecido como pessoa honesta, sempre, graças à minha mãe querida que já partiu, à minha família que me ensinaram desta maneira. Então, só para a gente então
contextualizar, então trazer assim o conhecimento desse povo que está nos assistindo, da nossa audiência, que quer saber dessas histórias aí. Então você, ali na região de Campina dos Pulpos, então ali era uma região de garimpo. Dali então a tua família morava ali. Mais no Lajeado. No Lajeado. Lajeado Bonito, só para as pessoas entenderem, tinha duas vilas, que era a Vila Bahia e a Vila Paraná, que eram os baianos e os paranaenses. Tudo envolvido com garimpo. Com garimpo. Com garimpo. Ali era garimpo, não tinha outra coisa. Até, para falar bem a verdade, é quase mato tudo lá, mas quase não tinha lavoura, porque o garimpo tomou conta. Né? Então, nesse período, por exemplo, o que motiva a história é assim, então, no período da implantação da grande indústria de papel no sertão do Tibagi, que era aqui na Fazenda Monte Alegre, então vocês ficaram sabendo, a família ficou sabendo, de alguma forma, vocês foram motivados a vir para cá por causa disso. Por causa da obra que estava correndo aqui. A obra Clabin, não só eu, mas todos, né? Foi um movimento tremendo, porque uma grande indústria estava iniciando. Nós mesmos, nossa família, chegamos em 42, eu tinha menos de 42, 42 mais ou menos, viemos direto na beira do rio Tibagi ali, onde tinha um barracão, que era a minha avó, os meus tios, que passavam gente de canoa. Não existia balsa, não existia ponte, nem se fala. Então passava no grito, a pessoa gritava lá do outro lado, tio Nésio, tio Jango, eram os passadores de gente ali de canoa. Então, na verdade, um dos primeiros modais de transporte, então, foi a canoa. A canoa, depois a balsa. Depois a balsa. A balsa demorou um pouco ainda, porque não tinha... Para ir no Embaú era só carreiro, por enquanto. Só carroça, não passava caminhão. Depois fizeram a estrada que passava os caminhões, Então daí fizeram a balsa. Daí tinha, eu lembro até do balseiro hoje, o Chico. E o Chico era... Esse era o balseiro. O primeiro balseiro ali. Ali tem uma balsa, ó. Passava já. Era mais ou menos igual essa? A balsa... Era mais ou menos assim? Mais ou menos assim. Passava só bem cabo de aço, né? Tem um motor ali da esquerda, tua ali, tem um motor, né? Tinha um cabo de aço. Isso. E puxava. É isso aí. Se tivesse rio cheio, não se arriscava. Não, mas eles passavam, o Tibagi ali, quando eu cresci ali, até ficava bem bom. Porque até as pedras sumiam também, né? Sumiam as pedras, e no lugar, já fizeram a balsa no lugar que não tinha pedra. Então, fizeram por lá de baixo. A ponte que foi feita onde tinha as pedras, né? Depois, mais tarde. Porque antes não tinha nem balsa, era só na canoa. Como é que chamava esse ônibus aí? Que tipo de ônibus que é esse aí? Uma jabiraca, uma jardineira? Eu não sei se sei, porque, viu, a primeira jardineirinha dessa que eu vi aí era do Paladino. Agora não sei se essa aí é do Paladino. Mas é parecida, né? Fazia a linha daqui para Curitiba. Era só ele, né? Os ônibus, o Paladino tinha ônibus. Mas então, retomando essa cronologia, então vocês chegaram, então lá por volta de 42 em diante, a obra já estava correndo, né? Já. E daí então vocês vieram morar na Vila Harmonia. Não, Harmonia não existia aí. Não tinha ainda? Não. Nós moramos nos fundos ali do restaurante ali da Clabinha. Ali era o Locomove. Tinha umas casas de madeira. Esse restaurante que ele está falando não é o restaurante que existe hoje. É pro lado de cá, né? Na parte não, mas eu estou citando o restaurante de hoje, só por causa do local, fica mais fácil das pessoas entenderem. Locomove é atrás ali do restaurante. Ali tinha umas casas de madeira, não era bem uma casa, era uma casinha, vamos dizer assim, e foi ali a primeira casinha que nós moramos. Né? Meu padrasto foi trabalhar. Daí então a família vai se estabelecer ali nesse momento, daí cada um, em quantos irmãos estavam ali?
nesse momento ali? Nesse momento nós estávamos em dois. Era Dois? eu e o mais velho meu. Depois o Delorder já nasceu aqui, e ali em Harmonia. Em Harmonia. É. Então vocês moravam, assim, quando chegaram a habitar naquela região ali, essas casas ficavam próximo da fábrica? Próximo da fábrica. É. Não existia portaria. Ali era tudo livre. Não existia. Ali era a entrada livre. Quem fez aquela portaria ali foi não sei se era tenente, foi um militar que veio trabalhar ali, montou bombeiro, montou portaria, ali era livre, entrada Começou livre. a criar os protocolos de segurança, De segurança, talvez, né? exatamente. Aham. Então, aí como é que foi então a parte de vocês na chegada? Essa aqui é a ponte, ó. Estavam terminando, aí em 1951, estavam terminando de construir a ponte que existe até hoje, né? Só que hoje ela está aumentada, né? A lateral, né? Aqui para nós aqui é a lateral do fundo, né? Do rio descendo aqui. Então essa aqui é essa de 51. Tá? Essa ponte aqui, você estava ali nessa época quando estavam liberando? Eu trazia marmita para o pessoal. Meu padrasto apareceu ele já aí. Meu padrasto ele trabalhou da armadora aí também nessa ponte. Uhum. Ali tinha o pessoal que fazia carpintaria, que faziam os armadores que trabalhavam com a ferragem, e daí tinha a parte da concretagem. Então o teu padrasto trabalhou então na construção porque essa ponte aqui, eu me recordo, assim, pelas informações, ela começou em 50 e terminou em 51. Então, quando foi concluída e liberada, né? Daí acabou então as balsas e canoas, daí fica no passado. Daí. Não, isso aí foi uma festa. Foi uma festa quando saiu essa. Foi um acontecimento. Não, porque daí, inclusive, melhoraram as estradas para ir para o Embaú, tudo aí, né? Eram meio péssimas de estrada. Porque daí fazer a conexão, né? Vindo de Ventania até a rodovia, que depois seria a rodovia do Café, né? A rodovia custou bastante. Demorou, né? Mas a gente tinha estrada de terra, né? Uhum. Então, esse evento, esse fato aqui foi assim, uma coisa muito importante, né? Foi muito bom, porque... Interessante lembrar a história do pessoal que vinha, né? Que eles falam que o pessoal vinha vender ali, né? O pessoal do Lajeado vinha na margem do rio e o pessoal da Harmonia vinha na outra margem comprar, né? Isso antecede a ponte, então, que seria o tempo das balsas, né? Então, realmente... Não, antes da balsa, da canoa. Da canoa já tinha... Os meus tios foram os primeiros que passaram gente de canoa. Tio Jango e tio Nésio, minha avó morava ali também. E foi ali que nós viemos num barracãozão que tinha por lá de cá do rio. E no grito, a pessoa gritava lá do outro lado. E ele pegava a canoazinha. Viu, alguém comentou comigo também que o Zorinho, seu José Osório, também fazia travessia ali. O senhor lembra dessa? O Osório ele já tinha um terreninho aqui na ele na Clabin, quando a Clabin era do Horácio Clabin, mas tinha uma parte aí que era do Osório antes da Clabin comprar. O Zorinho. Então, só para lembrar a nossa audiência, então esse Zorinho que ele está falando, o José Osório de Camargo, que depois foi loteado. Então ali é Vila Osório, onde vai sair o novo viaduto. Então é muito interessante juntar as pessoas desse tempo, né, que viveram nesse tempo e já estavam ali, né, fazendo sua parte, né, dentro dessa história aí. Mas então que legal. Então, como a Joyce falou, então nesse período depois do final das canoas, das balsas, até que ela lembrou por causa da feira, né, que era o encontro, o pessoal vinha fazer compra e vinham namorar, né? Mas a feira passava de canoa, era na beira do rio lá, passavam de canoa ainda, e a feira era do outro lado do rio. Do outro lado do rio, Depois que saiu a balsa, inclusive quando saiu... Bom, falar da Harmonia, não sei se já vai falar da nova Harmonia. Não, ainda nós estamos chegando lá, nós já vamos chegar lá. Era perigoso passar de canoa? Como que era a canoa? Quando o rio estava cheio, né, sempre mais... Era uma prática, a pessoa que sabe lidar com bote, com a canoa, pode estar cheio o rio, não tem esse problema. Eu mesmo, eu era pequeno ali, quando eu já morava na Harmonia, eu atravessava o rio, eu subia lá em cima, onde é tratamento de água, hoje a gente vinha, purava a onda aqui, saía lá na frente. Não morri nesse Tibagi por muita sorte. Né, mas morreram muitos, né? E muita gente, muitos amigos meus morreram no rio de Tibagi. Então, porque a água não perdoa. Mas o piá saía de calção,
lá na barragem, fui lá na ponte lá e vim nadando da ponte, porque um amigo já tinha vindo, vim nadando até no caidor d'água ali, na Clabim. Então a gente facilita. Morreu muita gente, mas por quê? Facilitava. Se a gente procurasse cuidar, não, né? Normalmente que corre risco, é os que acham que sabem nadar bem. Porque o medroso não vai, né? O medroso não vai. O medroso que não sabe nadar muito é perigoso quando bota fundo. Daí não tem escapatória. Mas então, caminhando com a nossa história, então. Aí nós já chegamos na Harmonia, vocês estão ali morando na Vila da Harmonia, próximo da fábrica. E daí como é que era a parte da escola? Como é que era a parte do ensino? Como é que vocês se viravam ali dentro? Bom, a Clabim... Tinha um colégio chamado Grupo Escolar 11 de Junho, não tinha? 11 de Junho, lá na Vila Operária. Na Vila Operária, depois, né? Eu inclusive estudei lá. Mas aqui na Harmonia, assim, ali onde é o bonde, ali do lado da Harmonia Velha, tinha um grupo também. Eu não lembro bem o nome do grupo, mas já tinha um grupo escolar ali, perto do bonde, ali à frente um pouco. Tinha um grupo ali também. Já tinha a pensão pensão de São Damásio, não tinha ainda? O Galeto, não lembra? O Galeto eu lembro dele quando trabalhava na Record, né? O Galeto acho que tinha dona na Record, né? Ou no Armazém. Tá, mas então... Era no Armazém. Então continuando nessa parte da escola, então. Como é que eram os professores? Como é que era ir para a escola? O que vocês tinham de assim, entusiasmo, se é que tinha algum entusiasmo para a escola? Não, a Clabinha ela sempre procurou ajudar, mas o que? No meu tempo a pobreza era grande. Eu principalmente, eu ia para a escola descalço, na jada, pezão velho partido de jada, descalço. E não era só eu. Eu estudei no tempo do Dr. Lineu, que já partiu, era muito meu amigo. Eu ia consultar, às vezes tinha 2, 3, chegava a minha vez, não, espera aí, depois que eu ficava conversando com eles, né? Dr. Lineu, esses caras que estudaram comigo, né? Formou muita gente. Mas a gente, o pobre, eu já falei para vocês aqui, descobri no quartel que eu tinha memória fotográfica. Eu podia ser um estudioso aí, mas pobreza não ajuda. Sair da escola para ir carpir pinhão. Então, voltando ali, você falou que tinha ali, você lembrou do Dr. Lineu. Tinha mais algum amigo que depois ele se tornou expoente em alguma coisa, ou ele teve algum desenvolvimento? Dos amigos ali que frequentava com vocês aí. Dr. Lineu, e tinha o irmão dele, que é engenheiro também. O Lick, né? O Lick. Estudaram ali. E tinha mais um que tinha oficina aqui, que parece que Zé Gal, ele mora na reserva. Eu sempre já conversei com ele. Mas isso nós estamos falando que ano, mais ou menos? 1950 e pouco já, não? Aí é 1900 e... Não, né? É quase 50 já, né? É, quase 50. Eu nasci em 38, 48. Mas acho que até pouco antes, 48 antes. Mas era dessa forma. Então, a escola, é o que eu falei, a Clabinho sempre deu apoio, mas a pobreza era muito grande. A pessoa ia descalço, tudo para a escola, né? Não era só eu, né? A gente sempre comenta, né, que assim, nesse momento era um período que estava saindo da guerra, né? Então existiam algumas dificuldades, né? Então, não obstante, né, o grande investimento que estava havendo nessa época, que foi nessa década de 1940 até 1950, então houve então esse investimento muito grande. Então essas famílias, então a gente sempre comenta que tinha muita gente para comer, muita gente para a própria ordem social da coisa, né? A parte da saúde e tudo mais, tal. Então, quando você fala então dessa parte do ensino, do estudo, logicamente que foi uma fase que tiveram que se superar cada um do seu jeito, né? Teve uma professora que chamou atenção no Telêmaco Borba, dona Elce. Sabe essa professora? Porque tinha um palmatório velho de 1 metro na mão, né? Ela era braba, batia mesmo com palmatória, mas ensinava. Não ficava um aluno sem passar de ano. Dona Elce
ficou famosa aí. Teve muitos professores. Mas isso lá no grupo da Vila Operária já? Lá ela era, Dona Elson, a professora, eu sempre estudei com ela no terceiro ano, mas ela dava aula para o segundo ano, terceiro. Ela ficou famosa porque ela ela usava o palmatório, sabe? Fazia. Mas também não ficava um aluno. O poder de convencimento dela era bom, né? A régua de 1 metro. Ela era uma excelente. Hoje a gente pensa assim, essa professora é braba, é ruim, né? Hoje nós pensamos diferente. Ela era uma ótima professora, porque ensinava, né? Ruth Vasson de Araújo foi minha professora também. Mas vamos falar sério, os piá também não é... Piazada, não, piá toda a vida, né? Piá não saía da escola, primeira coisa que aprendemos a ler, nós saía naqueles muros da gradinha ali lá da harmonia, escrevendo palavrões. Então, só palavrões bem escritos ainda, sabe? Se tivesse erro de português, a professora cobrava. Vocês são tão, né? Mas tem que escrever certo, pelo menos, né? Mas então, me diga uma coisa, essa foto aí, você lembra, assim, mais ou menos desse período aí? Aí é bem no início, né? É bem no início. Tinha, Bosa, nessa foto aí que vocês comentam sobre a Harmonia Velha, que era dentro da fábrica, é esse lugar? Mas daí tem que ser uma outra foto que aparece mais as casas, né? Não, a Harmonia é pra cima, porque aí é uma baixada, sabe? A Harmonia Velha é que tem a pontezinha até hoje, onde é o bondinho. Então a Harmonia Velha... Mas acho que era essa acho que tem uma outra da foto. Harmonia Velha? Porque a Harmonia Velha, a gente diz, para mim, a Harmonia Nova, porque nós saímos ali de onde nós moramos primeiro no Locomove, cada um, nós moramos, era grupo, para 2 pessoas. Eu, por exemplo, nós morávamos numa parte e minha avó morava na outra, tudo junto. Então eram uns grupos bons mesmo, bem rua larga, sabe? Só não tinha cerca. Cerca de fundo, tudo foi quem foi morar que fazia. Na frente não tinha, era só a rua larga. Então, só para dar uma... Pode falar? Eu vou ver se eu encontro aqui, porque ele comentou que tinha as casas, realmente, acho que se eu encontrar aqui eu vou pôr. Então ela vai dar uma olhada ali, Bosa. Tem outras, daí acho que aparecem essas casas que você está falando. Mas é interessante comentar assim para a audiência, no sentido que a vila, ela era muito grande, né? Que você falou que tinha uma vila chamada Vila... Bom, tinha o acampamento Caiubi, tinha a Vila Operária, tinha a Vila Paulista. Vila Paulista, né? Eu morei na Vila Operária e eu morei na Vila Paulista também. Então, assim como tinha lá na Campina, tinha a Rua dos Baianos, tinha a Rua do Lajeado, Vila Bahia e Vila Paraná, era separado. Com a chegada, no início de 1940, chegou muita gente mesmo assim, que a gente diz que eram os forasteiros. Meu pai, por exemplo, veio de Itararé. Meu avô chegou aqui em 1940, ele veio de Canoinhas. Então, veio gente do Brasil inteiro. Então, quando você fala assim, que tinha uma vila chamada Vila Paulista, porque provavelmente a maioria das pessoas tinham vindo da região de São Paulo. Né? Por isso que falavam, então, essa aqui é a Vila Paulista, assim, a Vila Operária. A Vila Paulista foi criada porque a pessoa trabalhava 8 anos na Klabin e já tinha que sair. Era uma lei. Depois podia, meu padrasto mesmo trabalhou mais. Mas é o seguinte, então, por causa desse trabalhar, então formou, porque a Klabin, ela dava, o grupo que estava morando ali na Harmonia, ela dava maneira para você fazer tua casinha lá na Vila Paulista. E depois dava para trazer para a Cidade Nova também. Tá certo. É isso que o Bosa comenta aqui. Então, quando era uma forma, era um expediente legal né, que ele era utilizado. Então, os trabalhadores trabalhavam até 8, 9 anos e daí, então, havia um processo de dispensa. Daí as pessoas eram dispensadas e ficavam um tempo fora, o que a rigor não descaracterizaria o vínculo empregatício, mas, enfim, então trabalhava-se 8, 9 anos e daí essas pessoas iam, depois eram readmitidas.
Porque essa lei que você está comentando, então realmente ela houve esse período que daí as pessoas ficavam estabilizadas. Então falava assim, a lei do estabilizado. Então lógico que não era conveniente para a empresa, então ela fazia, para não completar esse período, para não alcançar a estabilidade, então havia essa dispensa. Então esse expediente foi utilizado. Meu pai também, ele passou por esse processo, quando ele completou 8 anos e meio, 9 anos, não se completava 9 anos, daí eles eram dispensados, recebiam tudo certinho e tal, ficavam um tempo fora, enfim, ou ficavam um tempo assim de recolhimento e depois voltava a ser readmitido. Mas então vamos ver essa foto aí, ó. Essa foto aqui é aquilo que a Joyce comentou, tá vendo? E a respeito dessas casas mais próximas, né? Então aqui você tem esse prédio branco ali, é o prédio A, né? E essas casinhas ficavam, então aqui não tá aparecendo mais casas. E como você falou, pelo menos aqui dá para ver que as ruas eram realmente ruas largas, né? Então aqui estavam as casas. Aqui ainda não é a harmonia, velho. Uhum. Não. Mas isso é residência, isso aqui é casa, né? Casa. Essa casa de moradia ficava meio no fundo ali da coisa. Que tem, até hoje tem umas casas lá onde fica o ferro velho. Uhum. Mas aqui nós estamos na parte norte da fábrica, né? Então a portaria está bem à esquerda tua ali, bem no cantinho ali perto. Isso, ali é a portaria, né? Que era a portaria, que hoje chama então portaria 1, né? Então essa entrada. Essas casinhas eles tiraram tudo depois, né? Porque era no começo que... Não, hoje ali está totalmente tomado, né? A portaria, essas coisas, patioteiro não tem aí, será o negócio? Essa aqui é uma outra foto, dá para abrir, não? Acho que eu vou pegar aqui, ó, só um instantinho. Vamos ver, esse aqui é a Hélia, né? Não, aqui já é a harmonia nova, né? Harmonia nova. Essa parte da harmonia nova. Que ficou conhecida como harmonia nova, né? Que a outra foi assim desalojando, foi saindo, e depois também a própria harmonia que a harmonia nova nós fomos morar lá, saímos ali do locomóvel e fomos morar na harmonia nova. Essa aqui é a mesma, né, pai? Não, essa já parece mais casa, né? Esse aqui é um carreirinho de casa, né? É, aqui parece uma igrejinha embaixo ali. Ah, aqui é uma igreja. Tá vendo ali a igrejinha? E aparece ali, para nós aqui à esquerda da igreja, tem ali o Grupo Escolar 11 de Junho, que é antes dele ser instalado e transferido para a Vila Operária. Ele teve em 2 lugares, né? Ele teve aqui na área Fabril, que aqui praticamente é dentro da área Fabril. Hoje todo esse espaço aqui está ocupado por equipamentos, silos, né? Transportadores, etc. Então esse é o eixo central da fábrica. Então até o fundo lá, ó, então lá no fundo que seria então a parte de pintura. Hoje já tem máquina, né? Máquina 10, né? Não estou bem ao par. Não, hoje se for lá, aquilo ali é fora do comum, né? Naquela época só a máquina 1 e o negócio de celulose que tinha. Mas então agora vamos caminhar mais uma página. Então daí quando você começa, falamos da escola, né? Falamos de alguns amigos que você lembrou, e daí quando você vai começar a parte do trabalho profissional, você, naquele tempo, começava a trabalhar cedo, como é que é? Tinha assim uma idade, ou conforme se o cara fosse um tamanho mais ou menos, já podia entrar no braço ali na coisa? Bom, terceirizado podia, porque eu comecei a trabalhar com 8 anos no patiotê. Descascar madeira, folhudo, gaio de pinheiros, tudo era lá. Hoje chamava raspilha. Raspilha, trabalhava na raspilha. Na raspilha. Virava sulfito, porque tinha o sulfato e o sulfito, clabim. Então, aproveitava toda essa madeira aí, tudo no machadinho. Isso com quanto? 16 anos já? 15 anos? Eu tinha 8 anos. Ô, louco! Não, 8 anos. Trabalhava lá. Eu e meu irmão já tinha quase 10. Nós produzia mais do que os velhos lá. Mas então você falou que foi marmiteiro do teu padrasto, depois então não parava? O dia inteiro? O dia inteiro. E sobrava tempo para jogar bola ainda. Depois nós vamos falar sobre essa parte do futebol, que é boa também. Mas então daí você trabalhava na raspilha e trabalhava no pátio de madeira ali? Pátio de madeira. Pátio de madeira. Ia na escola ainda. 8 horas para ir, né? Na escola tinha. Não é, aquele tempo não era obrigado a ir na escola. Mas a gente, né? Porque eu estudei muito pouco, porque eu saí da escola no 3º ano, só 6 meses. Mas eu podia
continuar, porque eu já falei, eu tinha memória fotográfica, descobri no quartel, né? Então, eu podia ser alguma coisa na vida, mas o pobre, não... hoje os filhos, netos da gente reclamam, o carro pega na frente da casa. Ainda... Isso que você falou, então, dizer que sim, que trabalhou no pátio, daí vocês, como é que vocês eram remunerados? Como é que pagava? Por produção? Por produção. Por produção. Por metro. Tudo por metro. Pegava o dinheirinho. Até para enviar, nós. Pegava o dinheirinho e levava tudo para a mãe. Tudo para a mãe, metade da gente. E eu dava até tudo, às vezes. Mas o que eu estou falando, com 16 anos, quando eu mudei para cá, eu já tinha eu tinha um alfaiate meu já, que era seu... Mudou para cá que você fala para onde? Para aqui, para Cidade Nova. Para Cidade Nova. Então, não perca esse fio da meada. Então, só vou comentar assim. Nesse período, durante a implantação e construção da fábrica, eu sei, porque isso eu ouvi do meu avô. Então, houve assim uma pulverização das pequenas empresas, dos construtores. Então, na verdade, o que se fala de terceirização hoje já havia com outro nome, né? Então, o chefe, o patrão de vocês ali, ele pegava uma empreitada de fazer e daí ele contratava os piá, contratava. Então, dentro dessa pulverização das atividades, das funções, né? Então, assim, como meu avô veio para cortar barranco, para fazer estrada de ferro. Da mesma forma. Então, esse um que fazia, por exemplo, o corte, a raspilha, ele pegava a turma, ele tinha que prestar conta daquela meta, vamos dizer. Então, vocês entravam no baile ali e vocês faziam essa parte mesmo como criança mesmo, né? Faziam esse tipo de trabalho. Fazia ganhar por metro, né? A palavra não era terceirizada, mas na verdade, na essência era isso. O chefe de tudo lá era o Massoquete. Seu Augusto Massoquete. Augusto Massoquete, ele era o chefe. Ele vigiava tudo, né? Balança, todas essas coisas. Então tá. Então nós já falamos do Bosa marmiteiro, do Bosa que trabalhava no pátio de madeira. E daí como é que vai surgir o Bosa, o profissional, que daí vai surgir então o homem que vai estar mais ligado a essa parte dos caminhões, essa parte da lataria. Mecânico, você não trabalhou de mecânico ou trabalhou de mecânico também? Não, eu sou latoeiro. A minha profissão é latoeiro. A partir de quanto que você fala assim, eu sou latoeiro, agora eu estou com certificado aqui, agora eu sou seu fulano? Depois que vim do quartel, daí fui jogar na classe. Todos os times queriam que eu fosse jogar para eles, né? Mas daí eu tinha um treinador, foi lá, e até não ficou lá, e o Clabinho me fez uma proposta, me deu um quarto no clube, bem arrumadinho, pagava pensão para mim, e me deram um serviço na oficina do Pitudo, na Lagoa. E eu tive uma sorte, Deus me ajudou muito, porque eu peguei os melhores latoeiros. Não sei se viu falar no Palu, Orley, viu? Você viu? O pai do Orlando, então? Não, é irmão do Orlando. É irmão do Orlando. O Orlando era bom latoeiro, mas o Orley, que é o irmão dele, não era latoeiro, era um artista. Aquele tempo não tinha peça, ele fazia o capô de um carro, fazia um paralama de um carro. Se tiver um carro para nós ir mostrando já é interessante. Você falou do Pitudo. Esse Pitudo... Eduardo Kuzoprovski é o nome dele. É mais fácil chamar de Pitudo. Então, Pitudo. Com esse nome cheio de consoante, é melhor chamar de Pitudo, então. Todo mundo conhece. Ele montou oficina aqui. A primeira oficina de manutenção de caminhões. E assim, interessante, lógico, esse aqui é um General Motors Corporation, um GMC. Então, esse era o marítimo que chamava? O caminhão marítimo? Então, esse é um dos caminhões. E todos os caminhões que tinham eram importados, né? Não existia caminhão nacional, né? Viu? Agora tem um porém que eu gosto de falar. Esses caminhões aí tinham um beco para encostar lá, para carregar ou para descarregar, que tinha motorista que ficava 3, 4 horas e não conseguia. Agora tinha o Tato, que era um motorista antigo lá. Ele chegava, levava o caminhão lá e voltava de ré e levava lá no fundo. Dava show lá. Dava show. Bom motorista. Tinha mais alguns que encostavam bem, mas tinha outros que ficava 2, 3 horas para poder encostar. Olha, falando dos modais de transporte, então esse é parece um GMC, mas a cara dele tá meio achatada, não sei se é GMC. Mas que era GMC, essa caminhão da Clabinha, parece que era aqui, GMC.
Aqui eles estavam transportando uma esteira, né? Um trator de esteira, né? Isso aqui é uma propaganda da FENEME que eu coloquei. Essa é a propaganda da FNM. Mas então, dentro dessa linha, quando você começou a trabalhar com oficina, aí você já despertou pelo Palu, então já começou a pegar gosto pela profissão. Eu digo assim, porque hoje é fácil de ser um latoeiro, porque hoje tem peça. De primeiro não, de primeiro nós tínhamos que fazer. Uhum. Inclusive, da Alcoa, lá eu trabalhei para ele, daí aqui nós reformamos uma caminhonete para ele. Uhum. Ele chegava assim, estava trabalhando, ele dizia, puxa, mas serviço de latoeiro é uma arte. Porque fazia, você não via solda. Uhum. Ele me dava uma porta assim, soldado fazia porta nova. E também tinha o fator pressa, né? Porque o cara, ele tinha que, se acontecia alguma coisa, ele tinha que voltar a trabalhar no outro dia, aí tocava à noite trabalhando. Trabalhei muita noite, tinha freguês à noite, que eu trabalhava quase todo dia, até 10 horas da noite, soldar um tanque, soldar escapamento, tinha que ser à noite, os caras não podiam parar. Nunca explodiu tanque na soldagem, não? Explodiu um carro. É porque forma gases dentro do tanque, né? Então tem que ser bem perigoso. Usou ditado. Você conheceu o Anibão? Não. O Anibão era conhecido. O Anibão era muito amigo, ele é crente da Assembleia de Deus, presbítero, né? E ele foi, porque eu sabia soldar tanque, fazia tudo e ainda punha um ar lá, mas sair de casa num domingo para ir soldar um tanque para ele. Mas quase matei o homem. Fizemos tudo, o jeitinho do coisa. Mas domingo, acho que estava meio apressada. Uhum. Daí eu mandei ele sair do lado. Não, já está bem limpo o tanque. Deu um estouro, quase castrei ele. Foi para o hospital. Ele não fez bem feito a parte dele, né? Você viu falar no Velho Andrade? Lembro. O Velho Andrade chegou, ele tinha um tamborzinho de estimação de um jipinho dele, desses do quartel que vai atrás do jipinho. Uhum. Estimação. Sim. Um dia ele chegou e falou para mim, Bosa, aqueles tanquinhos reserva, que vai no jipinho. Uhum. Olha, Bosa, tem esse tanquinho meu aqui, é de estimação do meu jipe. Eu tinha prática, bati esse, digo, irmão, não dá para pôr fogo. Esse aí, se pôr fogo, estoura. E ele era meio enrolado a língua, né? Daí ele falou, não, eu lavei bem limpinho, pode meter fogo. Mas vai estourar, eu falei para ele. Não estoura, eu lavei bem. Teimoso, velho, né? Português, né? Daí eu digo, então saia lá, se encosta lá e coisa, o que é atrás da coisa, e deveu o bico. Me podia assar. Em 4 pedaços. Mas era um serviço de risco, né? Mas então, vamos lá. Então, nesse período, então, você vem do Exército, você entra, então, nessa região ali da Lagoa, você tem o início todo, e aí começa a sua profissão, né? A mistura do latoeiro com o artista, né? Você falou assim que não tinha peças. Hoje você tem a peça de qualquer carro, você tem a peça, né? Então, e naquele tempo a lataria era grossa, né? Não tinha essa, assim, não tinha peça. Vamos ver aquela foto do acidente ali? Essa aqui, ó. Esse aqui é um acidente que teve dentro da região da fazenda. Não sei dizer exatamente onde que é, mas é dentro da área da fazenda. Um serviço desse aqui, por exemplo, era um serviço de super trabalho. Tinha né? que aproveitar aquele paralama ali, fazer uma parte que quase não existia peça. Tinha que fazer. FNME, eu fui trabalhar. A FNME quase nem amassou, né? É a mesma foto aí, né? Ó, a mesma sequência de foto. Ó. Eu trabalhei na FNME lá em Irati um pouco, né? Saí daqui, fui lá e trabalhei um pouco lá. E peguei um FNME, porque lá tinha muito FNME, peguei um FNME para reformar. Turma de Garapuava queria me levar lá. Fiz as portas, vamos para Garapuava, que lá tem muito FNME. Eu digo, não. Daí que eu voltei para cá e comprei, ó. Não, e outra, assim, um bicho desse aí para você mexer, esse era o tal do queixo duro que falava, né? Esse aí, o volante. O volante era terrível de pesado. Os caminhão bom de reformar é o FNME. Ah, é? Bom de reformar. Volta aquela foto um pouquinho atrás, essa ali, ó. Se você consegue enxergar naquele senhor com jaqueta de couro ali no canto, bem aí, você consegue ver que é o Lemes? O Pedro Lemes?
Pedro Lemes. Esse é o Pedro Lemes. Ele Que trabalhava no transporte lá junto com o seu Léo. O Pedrinho Lemes. Depois ele veio trabalhando no bonde. acho que eu conheci. Né? Do bonde eu conheci tudo. Então, mas voltando então à história do Fenemê. Então o Fenemê era mais acessível, mais fácil, talvez porque era mais peça reta, Isso, né? Era bom de reformar. Porque era peça mais reta, né? A pior carro para reformar é a Kombi. Ah, é? Então, esse aqui foi olha como é que ficou a frente da... Essa era uma F100, né? Uma Ford F100, né? F100. Viu? O Palu fazia tudo isso aí. Pegava um cara desse aí, ele fazia esses paralamas. Até o Capu, porque aí o Capu virou em nada. O Palu era um artista que não... Mas ele refazia com a mesma peça? Não, ele fazia, aproveitava só ali o desenho. Voltar, fazia ele voltar, o resto ele fazia. O Palu é irmão do Paluzinho daqui, sabe? O Erlei. Agora o Paluzinho também foi um artista, sabe? Que ele só reformava os caras antigos. Trabalhou tempo na Montalve, né? Na Montalve. Faleceu há pouco tempo, né? Faleceu há pouco tempo. A sessão que o Paluzinho aqui na Montalve trabalhava era limpo que nem isso aqui. Capricho com... Muito caprichoso, né? Eu conheci ele. Ele era desbravador ali da Igreja Adventista. É isso mesmo. E essas siglas, seu Bosa, por exemplo, CM68, aqui em cima tá cortado, mas é IKPC, né? É. Aí Monte Alegre. E qual que é esse critério aqui, será? Caminhão. Ah, caminhão? 68 é o nome. Tebeira Tombeira. Então esse aqui é da frota da Clabin. Sim. Controle da Clabin. Sim, entendi. Por exemplo, se aconteceu um desastre aqui, já ligavam lá, aconteceu com o CM68, aconteceu um desastre aqui. Eles tinham tudo controlado. Clabin, tudo ali. Tebeira, não era Telêmaco Borba, era Tombeira, né? Era Basculante Tombeira. Vamos ver aqui, ó. Tá desses... Cidade Nova. Esse aqui era um Papa-Fila, né? Era um ônibus Papa-Fila. Esse aí foi nós com o Palu que fizemos. Tudo. Armação esse ônibus aí. Vocês fizeram? Fizemos lá na Lagoa. Como é que fazia o arremate da janela? Tinha borracha própria ou tinha que ser no... É fora do comum, viu? O Palu era demais. Inclusive, tudo. O Palu era um artista, viu? Esse ônibus aí foi feito tudo lá. Então esse é o famoso Papa-Fila. Papa-Fila. O que é o Papa-Fila, pai? Explica para nós aí. O Papa-Fila, na verdade, ele transportava enchido de gente ali. Os trabalhadores, assim, na essência mesmo, era para o pessoal da área técnica, né? Porque o pessoal, assim, de mais operário, braçal, eram transportados por caminhões mesmo, né? Dentro da área florestal, era tudo caminhões, né? Hoje é inconcebível esse tipo de transporte, né? Lógico. Mas nessa época, então, na verdade, tinham, assim, que eu lembro, tinham 3 desses aqui. Tinha um que tinha banco, que eu acho que esse aqui é o que tinha banco, e os outros 2 daí eram em pé. Até porque o trecho de viagem era pequeno, né? Era só da avenida até na fábrica e vice-versa, né? E ele é engatado? Então, ele tem aqui, nesse buraco, vamos dizer aqui, ele tinha um engate, que vinha o cavalo, né? O cavalinho entrava aqui, engatava. E parece assim um negócio meio espacial, não é? Parece, né? Bem, tipo, anos 50. Não, ele entrava, tinha um pino ali, né, que ele engatava aqui, né, levantava. Aqui ele está em posição de repouso, né, lógico. O cavalinho não está aí e tal. E os caras estavam fazendo uma pose. Ele vai ver que de repente até o Bosa está na foto. Né? Eu ajudei, vi depois. Mas quem fez mesmo esse ônibus aí foi... Tem mais um que eu vou voltar aqui, ó. O ônibus, né? Aqui, ó. Esse é mais moderno, esse né? aqui já é da Mercedes, né? Quando eu falo moderno, porque... esse aqui é o monobloco que falava, não é isso? Turismo. Esse aqui é da Vinça, né? Pois acho que é verdade. Esse é da Vinça, sim. é da Vinça. Sabe quem foi o primeiro dono da Vinça aqui? O Bari. Ah, é? O Bari era amigo nosso. E o Benedito trabalhava junto com ele? Não, ele vendeu. O Benedito chegou aqui pobre. Estava meio quebradão lá no Norte, não sei onde que é. E comprou do Albari. A Albari pegou, de cara comprou um Opalinha novo. Bastante dinheiro. Foi para o Rio de Janeiro. Pegou umas mulheres e foi para o Rio de Janeiro. Já gastou quase tudo lá. Acabou a história. Começou, era muito bom nós conversar com ele. Perna morreu curta, pobre, né? Coitado da Albari. Esse aqui é um tipo de transporte também,
Esse aqui era, assim, pela informação que eu tenho, esse aqui vinha de Piraí. Ele vinha de Piraí, porque daí os ônibus, os trens vinham até Piraí, né? E daí esse traslado aqui de Piraí até, na verdade na época chamava Piraí Mirim. Então eles vinham de Piraí, estrada terrível e ruim, eles vinham até a Harmonia, depois eles vinham até a Cidade Nova. Como é que é o nome do piloto? O dono? O Paladino, né? Paladino. Paladino, então. Esse era o... Esse é do Paladino? Esse é do Paladino. O Paladino é aquele que era perto do bonde. Isso, ele tinha uma oficina ali perto do bonde mesmo. Perto do bonde tinha uma oficina ali, pernoitava os carros e tal, e fazia limpeza, manutenção, né? Esse aqui, olha lá, esse é um outro caminhão, o caminhão 75. Mas é interessante que o tamanho do motor do cofre ali, que a turma falava, né, era quase o tamanho da carroceria, né? Era um enorme de grande, né? E o Cobrinha tinha um caminhãozinho desse aí. Que fazia Cobrinha é teu primo. Tio. O Irmão da Miro, minha mãe. Miro, né? É, o Miro. O Miro Cobra. Então aqui a chegada das peças. Esse aqui era um cozinhador vertical, que, né, hoje já nem existe mais. Então ele cozinhava por os cavacos, né? Cozinhava por batelada, né? Então veja a dificuldade, né, para transporte. Só para vir de Paranaguá aqui, nossa, precisava. Tem esses caminhãozão, quando trazia essas peças grandes aí, trazia. Então imagine a odisseia de uma viagem dessa, né? Porque eles saíam, essas peças vinham dos Estados Unidos, vinham até Paranaguá, algumas vinham até Santos, mas algumas vinham até Paranaguá, conforme vinha a embarcação. E daí esses caminhões iam buscar lá em Paranaguá, subiam a serra, saíam ali por Santa Felicidade, no fundo de Santa Felicidade, e pegavam a Estrada do Cerne e vinham até Ventania, daí entrava na fazenda. Então imagine sem comunicação, sem rádio. Viu, se você descer agora ali que vai lá para Estrada de Paranaguá? Não, da Graciosa? Descer lá, você vê onde aqueles fenemeiros, como é que fazia aquelas curvas, como é que... Exatamente, né? Exatamente. Os fenemeiros Sim, a gente entende que o movimento também era pouca gente transitando, né? Não, lá parava, por exemplo, até meio-dia, só os caminhões subiam, depois não ficava o trânsito. Que era a estrada hoje que a gente chama de Estrada da Graciosa, né? Isso. Imagine como é que era eu já fui por lá, a gente desce de carro, fica bobo. Tem as pontinhas ainda. Que a gente fala, eu vou tentar assim, ver se você lembra de alguma coisa parecida, porque os comboios que saíam, por exemplo, buscar madeira no Rio Branco, em algum lugar. Então, como é que funcionava? Saía 4 caminhão. Então, normalmente, a ideia, para dar segurança na tropa ali, vamos dizer, no comboio, o cara que entendia mais de mecânica, que dominava mais, o MacGyver, né, vamos dizer, ele ia por último. Então, quando o comboio saía para um destino, ele sempre ia por último, porque aqueles que eventualmente tinham um problema, então ele tinha que resolver e o caminhão tinha que continuar a viagem. O contrário era verdadeiro. Quando eu voltava, ele também era o último que vinha, porque ele era o cara que vinha atendendo. Por quê? Porque não tinha rádio, não tinha recurso nenhum, não tinha borracharia, não tinha estrutura, né? Então, na verdade, essa epopeia, o que eles passavam era um negócio assim bem... Eu tive um caminhãozinho surreal. Então aqui é um Chevrolet, né? Você acha que é um Chevrolet Brasil, isso aí? Marta Rocha. A Marta Rocha? O Marta Rocha, ele aprovou ou não? Como é que foi essa... Caminhão... Chevrolet sempre aprovou, né? Caminhão desde o 36, aqueles carrinhos automóveis. Volta ali no Chevrolet, faz favor. Aqui, aí nessa época, então o nome dele era Marta Rocha, por causa que teve a Miss Brasil, chamada Marta Rocha, daí deram o codinome do Chevrolet Marta Rocha, é isso? Então, e daí nessa época também, que eu lembro, que eu já vi, já estudei, também não foi nessa época que teve o tal de Ford alemão? Teve o Ford alemão. O que se conta desses bichos aí, desses Ford alemão? Você, inclusive... Ele aprovou ou não? Quem tinha bastante esse Ford aí, quem comprava muito Ford era o seu... trabalhava no pátio. Me parece que o comentário que eu li é que ele tinha problema de refrigeração.
Inclusive, o velho que trabalha, seu Virgílio, lá do Pátio Hotel, ele ficou me devendo bastante. No final, a turma dizia que não sei o quê, ele foi um bom freguês. No final, que ele ia embora, ele foi na minha casa e me deu um caminhão para pagar a conta. Então não ficou devendo. Não ficou devendo. Pagou tudo. Ele disse, te devo tanto. Por isso que não pode julgar antes da hora, né? Quer dizer, aliás, não pode nem julgar, né? Não pode. Mas então esse aqui, então você teve um Chevrolet desse? Tive um Chevrolet. Então, esse tipo de madeira aqui eu tenho a impressão que é para caldeira, lenha de caldeira, de certo? Porque de ela caldeira, esse aí não é de era caldeira. tratada, né? Eu pegava lá no pátio, lenha de caldeira. Tinha o pátio 6 e os postos de gasolina que tinha posto de gasolina na Lagoa e na Harmonia. Na Harmonia. Então só ali que tinha posto de gasolina. Naquele tempo era só os dois. Né? Só os dois postos. Depois abriu aqui, né? Quando abriu a cidade. Nessa época era o posto, acho que o posto Esso, né? Que a bandeira era Esso. Posto Esso. Esqueci o nome do mas tinha. O mesmo que tinha na Harmonia, acho que montou lá na. Acho que era Albino Coelho Romero. Albino Coelho Romero, que era um dos proprietários, acho que o único proprietário, né? Que era o que, como ele falou então, era também um empreiteiro, né? Tipo, dentro dessa pulverização que foi feita, a distribuição das atividades, ele é o que conduzia então essa parte da... Assim como tinha o Pitudo na parte de oficina, tinha o Albino, daí tinha o seu Almiro também, que era um baiano, né? Que também tinha oficina. Mas então, voltando para a Cidade Nova, daí então o Pitudo, ele abriu a oficina aqui aqui na Cidade Nova, futura Telêmaco Borba. Ali onde é a Sanepar hoje, foi a oficina. Ali entre assim, o pátio da Sanepar e a Ivaiporã, ali então é onde que se instalou a oficina do seu Pitudo. E você veio junto com ele? Logo em seguida. E você veio junto com ele? Naquela época. Mas ele mantinha uma oficina também lá na região da Lagoa. Na Lagoa continuou. Mas daí quando você veio para cá, você estava fazendo desmame. Você veio para fazer a tua oficina. Não, daí eu vim com o Palu. Você veio com o Palu. O irmão do Paluzinho aqui, que era o dono da oficina. Aí eu tenho uma história boa. Porque daí eu fui reformar uma Chevrolet daquelas compridonas que tinha, lembra o Chevrolet que era um furgãozão? Sei. Fui o Dalcol. E daí nós cortemos para fazer uma caminhonete. Tá. Daí o Dalcol ficava assim, ó, olhando, mas lá tudo é uma arte, coisa, eu não deixava assim, não. Coisa. E daí quando tava quase pronto, o Palu chegou em mim e disse, Bosa, vou vender a oficina. E a preferência é tua. Eu perguntei para ele, quanto? Ele falou 15 mil. E era barato, porque já tinha bastante. Tinha bastante cliente. Não, tinha bastante serviço na oficina. E a ferramenta que tinha, era ferramenta de primeira. Mas 15 mil, daria uns tempos, eu comprei um carro por 6.200. Tira uma base. 15 mil era muito dinheiro. Daí eu digo, não. Daí o seu Dalcol chegou. Mas porteira fechada. Escuta aí, porteira fechada. O seu Dalcol chegou. Daí eu falei, pois tô triste. Esse o Dalcol? Do Hotel Dalcol. Do Hotel Dalcol. Da Dona Maria Dalcol. O que eu tinha trabalho lá na Harmonia, tinha um hotel lá. Daí ele falou assim, eu falei, seu Dalcol, o Palu vai vender a oficina. Deu preferência, mas não. Ele disse, quanto? Vai ser a oficina? Eu falei, 15 mil. Ele baixou a cabeça assim. Eu não tenho esse dinheiro, mas eu vou ver. Se a Maria tiver, nós vamos te arrumar para você comprar. Falou bem, saiu. Entrou por aqui, saiu por aqui. Que era uma fortuna. 15 mil. Peguei e fui embora. Você falou que comprou um carro por 6, se você falar que um carro hoje é 150 mil, daí dá 300 mil. Com dinheirão. Daí eu peguei e fui embora, mas entrou por aqui, porque nem comentei nada. Voltei a trabalhar, estava trabalhando na porta do carro dele, já tinha deixado vidro, tá tudo colocadinho, e trabalhando na porta do carro dele assim. Eu até olhei pro lado ali onde coisa vende espetinho hoje na esquina, sabe? O meu barracão é um barracãozão pra cima do Bradesco lá, do lado hoje é o coisa que vende espetinho. Ali próximo da Armarinhos Paraná ali. Pra cima, lá na esquina. Daí
Eu até olhei para cima, assim, eu vi um cara que vinha com um pacote, mas nem dei bola, continuei trabalhando. Ele chegou bem quietinho por trás de mim e jogou aquela caixa assim, esparramou aqueles maços de dinheiro, me deu um tremor, né? Está aí. Eu digo, e agora como vou pagar? Quanto antes? Eu estou precisando do dinheiro. Eu trabalhava até de noite, né? Eu digo... Mas daí sim, ele jogou aquela grana ali. E falou, 15, aí tem 15 mil. No mesmo momento que você ficou feliz, você ficou apavorado também. Não, quando jogou adiantando, já me deu um tremor. 15 mil, paguei assim. Mas daí, com 4, eu digo, como é que eu vou pagar? Quanto antes? Estou precisando do dinheiro. Mas voltemos antes da caminhonete. A caminhonete ficou boa. A caminhonete, né, já estava no remate, a caminhonete estava... caminhonetinho, ficou uma teteinha, porque era um furgãozão. Daí ele fez isso aí, eu terminei uma caminhonete e tudo. Daí eu perguntei como é que eu vou lhe pagar. Ele disse, quanto antes? Estou precisando do dinheiro. Eu falei assim, uns 3 ou 4 meses aí, 3 meses. Não, ele falou para mim, 3 meses, aí tá bom. E eu, trabalhava de noite e tudo. Depois, quando eu paguei ele... Qual é o banco que vocês trabalhavam na época ali? Que banco que você pôs embaixo do colchão? Não pôs embaixo do colchão o dinheiro? Não, o dinheiro eu passei direto para o Palu. Ah, já passou direto para ele? Já passou direto para ele? Ficou pago. Não tem. Eu tive o gosto de ver aquela dinheirada assim, conferir. Daí, bom... Lambeu com a testa, né? Daí o Palu, eu fiquei, né? Daí, com quantos meses, ele falou que estava precisando. Com 4 meses eu paguei tudo ele. Um dia eles faziam esses bailão dos alemão no hotel lá, sabe? Tinha lá, eu cheguei lá, todo mundo dançando e eu alegre. Aí eu cheguei perto de bastante gente. Senhor, agora eu vim ver com o senhor, já paguei o dinheiro lá, quero saber quanto que é o juro. Ele olhou bem em mim assim e disse, olha bem na minha cara, vê se eu tenho cara de banco. Cobrou juro, não dei letra pra ele, não dei nada. Que confiança, né? Confiança. Mas é que ele viu o teu jeito de ser, teu profissional. Com ele, ajudei ele muito, desde cedo trabalhando com ele lá, né? Mesma coisa que aconteceu com o pai do... Então o que você plantou lá atrás, quando era piá, estava na cabeça dele. Quem me ajudou foi ele e o Zé. Seu Zé é o pai do Hamilton, no Cera. Então, deixa eu só dar uma pincelada um pouquinho para trás. Então, você foi marmiteiro, você trabalhou na raspilha de madeira no pátio. Na pátio. Daí você trabalhou no hotel com o Dalcol e depois, por conta disso, ele reconheceu e te ajudou, então, a você comprar a oficina. Não ajudou. Então, a caminhada está indo... Aí agora já tô vendo os frutos agora, aqui pra cá já. Então, profissional. Daí nesse ponto, então, você tinha uma carteira de cliente, oficina, tinha as ferramentas que você precisava, já tinha... Serviço bastante. Já podia se considerar, então, assim, um bom latoeiro. Empresário. Não, já estava virando empresário. Já era. E daí, aí, essa oficina, então, você sai ali, entre hoje o depósito da Sanepar e o fundo da Ivaiporã, daí você vai então para a tua oficina, que ela ficava... Não, eu não cheguei, quando eu não trabalhei com o Pitudo nessa nova. Não trabalhou? Já viemos direto com o Palu. Então, daí então a localização, vamos mostrar para a nossa audiência aí, essa oficina que você se estabeleceu com a ajuda do Dalcol e tal, né, seu Dalcol. Como é que é o nome? Ângelo? Como é que é o nome dele? Ângelo Dalcol. Ângelo Dalcol. É o mesmo nome do sobrinho dele, que era o padre Ângelo, né? Mas enfim, daí então, essa oficina hoje é mais ou menos aonde ali? Só pra gente... Pra cima onde era o Bradesco, e bem na esquina. Tinha um baracãozão em frente ao... Materiais de construção ali? Não é onde que é o prédio da rádio ali hoje? Não, bem da esquina, pra cima do Bereza. O Bereza tem a loja assim. Era na esquina. Hoje parece que o Bereza comprou tudo, parece que emendou o prédio dele ali. Era um barracãozão de madeira. Bem conhecido. Então a referência, acho que ali entre então,
hoje Reginaldo Guedes Noceira e a Leônidas Garcia, então nesse trecho ali. E depois a oficina, não sei se mais tarde, daí o senhor vendeu para o Gibiluca ou não? A oficina lá em cima. Ah, lá em cima daí. Daí o seu Zé, um dia vinha vindo com a malona assim, chapéu, disse, Bosa, aquele lote ali, ó, aquele lote ali é teu. Digo, não, eu comprei a oficina, agora não posso. Pode sim, é para você. Ali em cima, ali na Rua 19, foi a oficina ali que o Gibiluca ficou com ela. Eu digo, não, agora eu comprei a oficina. Digo, eu não estou perguntando. Eu sei que você me paga, já está para você aquele lote, é teu. Bem assim, eu, puradão, paguei ele. Então o homem tinha um coração de... Bom, porque conhecia. Então, mas isso falou, que eu digo. Mas eu sei que você me paga. Onde que deixei? Aquilo que você fez quando era moleque, piá. Comecei a receber de volta. Então, viu que... Das pessoas que eu trabalhei, que foram os que me ajudaram aqui em Telel. E daí, o Bosa, quando que o Bosa começa a trabalhar com ferro velho? Com ferro velho, daí foi... Na sequência ali, depois? Não, depois eu comprei aqueles terrenos. Eu comprei do Albari ali no Socomi, onde meus piá estão hoje. É 6 lotes. Mas todo mundo queria. Ali tinha o Debran, os piá do Debran ficaram doidos, estavam com dinheiro para comprar. E eu não tinha dinheiro. Tinha uma Kombi já para reformar do cara lá, e ele falou assim, ó, eu só desço minha Kombi se você comprar aí, para você fazer para mim. Já conhecia meu serviço. Daí eu, Daí o Albari, eu tinha umas propriedades, tinha uma propriedade para baixo na rua ali, bem para baixo da casa da avenida, desce ali na primeira ali, eu tinha um terreno ali, deu terreno, deu uma casinha que eu tinha sem casa e um terreno, só que aqueles dois ali de entrada, e fiz bastante letra. O Mari pegou e levou a venda e vendeu bem baratinho pro cara do posto. Ele não vai me pagar. Nunca atrasei nenhuma. Paguei tudo a letra. Letra é promissória? Promissória. Daí o cara mesmo falou para mim, ó, o Mari veio, trouxe aqui, me vendeu bem baratinho a letra, achou que você não ia pagar. Promissória é alguma coisa parecida com cheque pré-datado, né? Nunca atrasei nenhuma, né? Certinho. Até fiquei amigo do Zé. E daí, então, assim, para a gente se localizar, então, essa região que ele está falando é onde, talvez eu vou confundir mais ainda, mas subindo ali a Cruz do Mudinho. Isso. Subindo a Cruz do Mudinho ali. Bem no alto, Socomi. A referência, então, seria a antiga concha acústica, que está mais fresca um pouco na memória. Então, ali você vai, então, dar uma guinada, daí você começa a mexer, então, daí com a parte de ferro velho. Não, ali eu começo com oficina. Com oficina. Oficina mecânica e lataria. Ali então, eu formei muitos. Então, mas daí, no caso, ainda existia o atendimento do modal de transporte, atendia caminhões, tudo, caminhões atendia a turma do pátio de madeira. Ali eu atendia tudo. Tinha nego que ficava na fila. O Pichinique, Pedro Pichinique, conhece os Pichinique? O caminhão Drô, né? Eles entravam na fila, só queria que eu reformasse os caminhões deles, porque eu pegava e dava um prazo, se eu via que não ia, eu cansei de levantar 5 horas da manhã para pegar e para terminar. Eu nunca trazia um caminhão mais do que 5 dias. E eles entravam na fila, tudo queriam, vamos lá, porque lá o Bosa vai... Os caras encostavam na oficina aí, ficava 2, 3 meses. E eu, fazia, entrava na fila dos caminhões para reformar. Então, nós falamos então das balsas, das canoas, dos caminhões do pátio. Então, nessa época, então, você já ainda continuava dando suporte para os caminhões e solda. Me diga uma coisa, vocês tinham solda, era acetileno? Oxi-acetileno? Oxigênio, acetileno e solda elétrica. A solda elétrica também já tinha, já usava eu bastante. soldo bem com qualquer solda elétrica, solda até hoje. E daí então aquela correria, o cara tinha o caminhão, estava caindo ali, caindo uma porta, um paralama, tinha que correr, fazer uma solda, fazer um remendo. E você atendia um caminhão do Akira? Lembra do japonês que tinha no pátio um caminhão? O Akira, aquele, sabe como é que ele me chamava?
o Bosa, meu pai. Ah, é? Porque eu comprava caminhão também para desmontar, né? Uhum. Um dia ele chegou com o motor fundido na oficina. Uhum. Bosa, o dia vendeu o caminhão. Mas por quê? Motor fundido. Vim vender. Quanto me dá? E eu tinha um motorzinho bom. Perto. Eu digo, não vai vender porque era bom freguês. Ele trabalhava com o Miranda, mas o Miranda os caras dele não tinha. E ele pagava certinho. Quando não podia, estava meio apurado no mês, ele ia 5 ou 6 dias adiantado lá e dizia, moça, esse mês está apurado. No outro mês paga tudo. E era assim, pagava certinho. Digo, não, vou colocar um motor para você. Não, mas não posso, não tem dinheiro. Digo, não tem problema. Encostei o carro dele com 5. O Miguel Cavalo, que trabalhava comigo, Firex, né? Era um gênio. Né? E ele chamava você de pai? Não, depois coloquei. Daí ele falava lá no Bosa, meu pai. Digo, olha, vai ficar por tanto. Motor, tudo para colocar. Ficou bastante dinheiro, mas você vai pagar como você puder. Todo mês ele levava. Nunca deixou de pagar, pagou rapidinho. Uhum. Daí ele dizia lá no Bosa, meu pai. Esse Akira, ele era uma figura, assim, ele ria o tempo inteiro. Mas japonês Você olhava para ele. Você olhava para ele. E assim, a gente via que ele era uma pessoa assim, com uma humildade, pela roupa dele. E os caminhões, era a cara dele também. Né? Olhava o caminhão e falava assim, esse caminhão aqui é da Akira, porque desse jeito. Né? Viu? Você olhava naquela carinha de simples dele, não saía da zona. Era o único japonês, porque japonês o bicho não vai, né? Sem vergonha. Mas tirava sarro dele. Então ele chamava você de pai. Pai, quase meu pai. Então, eu ajudei muito aquela turma. O caboclo, quando assinava uma nota para mim, porque a turma roubava na nota, sabe? Eles assinavam a nota, deixavam em branco para mim, coisa que não faziam em lugar nenhum. Eu cobrava menos o serviço. O caboclo confiou em mim, fazia mais barato para ele. Deixava assinada a nota. Eu não tinha coragem de tirar um cruzeiro de um cara daquele. E como é que vocês faziam assim para fazer a logística, por exemplo, da compra de equipamentos, compra de eletrodo, compra de oxigênio para gás, para solda e tal? Quem que atendia vocês? Como é que vinha esse movimento? Porque era difícil. Vou te contar mais uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu comecei trabalhando com a ID. Daí a White Martins comprou da ID e o gerente foi o mesmo, Geraldo. Mas eu fui trabalhar vieram até me buscar, que fui trabalhar em Irati. Né? Trabalhei 9 meses lá. Daí que eu vim e comprei a oficina do Albari. E eu passei num amigo meu ali na Charicaba, emprestei 1.000. Eu pedi 500, ele trouxe 1.000. E eu digo, não, só quero 500 naquele tempo. O bagunço estava comigo, me chutava. Eu quero. Eu não via ele me chutar. Aí eu queria outro 500. Cheguei na White Martins, fazia 9 meses, aí precisava reformar ali a coisa. E eu fui lá, fui reformar. Digo, eu tive 9 meses fora, quero reformar a minha ficha. Eu reformando assim, chegou o Edivaldo, o gerente. Eu trabalhei muitos anos com ele. Ele chegou assim, o que está acontecendo aí, Vitor? Eu estou reformando aí minha ficha porque fiquei 9 meses fora. Ele fez bem assim, até fiquei com dó do rapaz. Ele pegou toda aquela papelama da máquina e embolou na mão e jogou. Pode vender o que o Itamiro precisa. Renovou o contrato na hora ali. Renovou na hora. Então, eu sempre falei para meus filhos, o empresário que não tiver crédito não vai para frente. Né? Mas eu, graças a Deus, nesse ponto. Eu sempre brinco assim que o empresário, quando ele vai muito no banco, porque ele não tem dinheiro nenhum, ou porque ele está precisando, de dinheiro, ou porque tem muito dinheiro. E o crédito dele é o que ele faz, né? Eu tive uma época que o gerente de banco não saía da minha casa. No tempo que eu estava. Que eu fui um dos 20, mais ou menos, mais ricos aí da cidade, que eu tinha muito terreno, entendeu? Dinheiro também. Se meus pais não tivessem pegado
Fora velho, nossa, depois tive que vender também, né? Mas é assim, o gerente de banco, por que o gerente de banco não sai da tua casa? Um dia eu brinquei com o meu, que cuida da minha conta, digo, pô, rapaz, tô nessa fila aí agora, de primeiro vocês não saíram lá de casa, por quê? Porque você tinha dinheiro. Ah, é? Uhum. Viu, então, voltando assim, essa parte ali do Sucumi, então. Então ali você estabelece a tua Oficina. a oficina ali e continua então atendendo os caminhões. Dos caminhões que procuravam você para fazer manutenção. Bom, é porque eu levantava de madrugada, atendia bem, né? Então fiz muito freguês. E daí tinha um cara que já lidava com ferro velho de Ponta Grossa, de Bosa, muito ferro velho, porque eu já comprava caminhão, já tinha bastante peça, vendia peça. Monte, eu digo, não, então tá, não. E foi assim, mas eu tinha ideia, né? O Crontal, conhece o... Carlos Crontal? Não era o velho, o filho dele. Ah, o filho dele. Que... Eu conheci só o velho, o filho dele eu não conheci. Tinha o postinho lá, o Ernesto Crontal. Daí, ele vendia, tinha peça, aquele terreno ali do Itaú, ali onde é o açougue coisa assim. Sabe aquele terreno grande que hoje é a Sanepar ali? Era ali que ele lidava com peça e coisa arada. Eu estava em casa, né, orando a Deus, né, Deus, né, queria, todo mundo montar ferro velho, todo mundo querendo comprar dele. Ele foi lá na minha oficina. Esbosa, vou depois da manhã ser internado, vou para o hospital e que vim aqui para vender o ferro velho. Digo, mas quanto está pedindo lá, rapaz? Puta, mas ele deu um preço. Daí já passou bastantes anos, né? Micharia. Me pediu, disse 15 mil. Não, antes eu fui dar uma olhada lá, tambores cheios de cobre, mas coisa rara. Presente, ele me deu um presente mesmo daqueles. Mas eu digo, quanto daí? Me dá um milão por mês. Eu acho que paguei ele uns 3 ou 4 meses. Na primeira vez que eu fui vender os cobre, primeira vez já fiz mais de 5 mil. Então ali começou o ferro velho. Isso. Ali começou o ferro velho. Daí você começa a deixar então a parte da oficina. Não, eu fiz diferente, eu comprava com o ferro velho também, fiz uma loja embaixo onde mora minha filha hoje, embaixo era peça de carro, tinha molejo de Mercedes, tinha de tudo daí para meus filhos. Você sabe que o Venilton, ele enchia a caminhonete e vendia para mim lá no ferro velho. De molas. Mas é o que tá rico hoje, tem um prédio lá, fez um prédio, tá rico, tá bem. Continua no meu ramo, comprando cobre, essas coisas, ele é o que tá mais rico. Daí foi assim, daí ele continuou dessa maneira e os meus filhos também ficaram bem. Como é que era assim? Vamos lá então, você falou então que estava assim, fazendo as duas coisas meio junto e tal. E como é que era o cliente? Como é que se fazia para vender para fora? Como é que era a cidade naquele momento ali? Viu? Eu comecei, daí eu vi que o ferro velho, nas primeiras pegadas, eu vi que o ferro velho era uma mina de dinheiro. Já sorteei a oficina para ele, né? Tudo maquinário, rapaz, com tudo. Eu tinha prensa para 60 toneladas, maquinário de tudo, só de elétrica, das grandes. Oxigênio tinha também? Não, o torno eu vendi pro cara, pro torneiro que estava ali. Ele saiu dali. O que é? E eu tinha de tudo. Daí eu comprei lá, no primeiro mês eu vi que, né, era uma mina de dinheiro. Então dessa parte que nós falamos assim, a respeito do transporte, né? Então eu brinquei até, né, que começou pela canoa, pela balsa, nós entramos na harmonia, daí você começou a trabalhar com tudo, com oficina, lataria, então todo dentro desse desenvolvimento. Então brinquei até também que você foi marmiteiro, você trabalhou na raspilha, você fez um monte de coisa e tal, e estudou e tudo mais, e fez a carreira,
se desenvolveu como assim, um artista da lataria, né? Como um latoeiro, né? Com bons professores. Então ali, daí começa então daí com a parte da oficina já na Cidade Nova, né? E depois também trabalhou com a parte do ferro velho, então você se interessou e, como eu disse, foi se desenvolvendo ali. Como é que era então a Cidade Nova? Assim, a vila, como é que era o movimento das ruas? O que se fala dessa Cidade Nova, assim, para os novos, né? Quer dizer, os velhos vão se lembrar, vão tentar se lembrar, pelo menos, do que ele for falar aí, do que ele está falando. E os novos é novidade, né? Tem, o que se lembra de comércio? Você já falou do Dalcol, né? Que era um comerciante ali, que até ajudou você num momento importante ali, né? O que você lembra de grande, de comércio, assim, que você fala assim, isso eu lembro desde criança, que tinha alguma coisa ali, um comerciante ali e tal. Eu me lembro do Luiz Adolfo, que é muito famoso aí, que é ele tinha o quê? Ali onde é do hotel, na esquina ali o... Solievo, né? Solievo. Ali era tudo do... Uhum. Ele trabalhava com secos e molhados. Ele é daqueles que vendia de tudo assim, porqueria. Ele foi muito rico, né, também, tinha uns filhos dentistas e coisa, né? E esse era um dos comerciantes que você lembra? Um dos comerciantes fortes, né? Uhum. Tinha muito comerciante. Telêmaco Borba, ele começou assim, a avenida já começou no comércio. Cidade Nova, eu lembro do carreteiro, quando veio aí, era meio pobrão também, sabe? Mas cresceu muito o carreteiro. Teve muita gente, seu Aquiles mesmo, que era lá do Pátio T, era um homem bem sucedido. Os filhos dele continuam. Aquiles trabalhava com o quê? Aquiles Ferraz trabalhava com caminhão lá no pátio. Ah, com caminhão. Ah, tá. Os filhos dele continuam, tem até hoje, vende peça. Então, mas Telêmaco Borba em si, Cidade Nova, vamos dizer, quando eu cheguei aqui, nós cansamos de desencalhar carro na avenida, que era a Avenida Apucarana, era tudo buraquento. Daí nós tivemos a sorte de ter um prefeito excelente, podemos deixar marcado, Péricles Pacheco da Silva, primeiro prefeito de Telêmaco. Foi o Cacildo primeiro, depois passou para ele, porque o Cacildo assumiu, era lá de Tibagi, assumiu aqui. Mas o primeiro prefeito mesmo, que fez a prefeitura, tudo aí, que melhorou as nossas ruas, foi o Péricles. Acabou com muito inteligente lá da Clabinha, né? Deixou a Cidade Nova diferente. Ele fez a infraestrutura ali, né? Fez a infraestrutura. Acabou a parte de esgoto, depois asfalto, porque ninguém faz asfalto sem fazer a prefeitura lá, a base, né? Fez a prefeitura, né? O prédio, tudo foi ele que fez. Uhum. Então, o Péricles foi um grande prefeito. Levamos sorte, o Marcola também não foi ruim, o Dr. Ribas foi bom. Então, a turma lá na Clabin, né? Então, nós devemos sorte. Eu lembro que aqui, a Cidade Nova, que nós dizemos, era feroz as ruas, né? Mas depois que entrou o Pérez, melhorou. Quando ele fala assim, eu tentar ajudar para o entendimento da nossa audiência, né? Então, assim, quando ele fala o Cacildo Batista Arpelau, ele é, então, prefeito, antes da prefeitura existir, era do distrito, então ele prestava, ele era prefeito de Tibagi. Então, como se fosse, assim, uma subprefeitura, qualquer coisa parecida, talvez não seria esse o nome, mas, então, depois, daí, em 1964, então, que daí que o Bosa está enaltecendo, então, a figura do primeiro prefeito, que é o Péricles Pacheco. Então, aí só para esse reconhecimento cronológico, vamos dizer, né? Mas então daí, depois que foi se desenvolvendo, aí a cidade foi, né? E você continua então daí na tua linha de trabalho, de comércio, que daí então era a parte do ferro velho. Trabalhar um pouquinho na Clabin Negócio. Trabalhei. Você passou um tempo lá, né? Trabalhei no enfardamento e trabalhei quando era menor, com 14 anos eu já trabalhava na expedição, marcar bobina ali com o João Branco, né, que eu já falei. Já trabalhava na balança. Depois, quando eu peguei uns 16, que eu trabalhava com o Ramiro terceirizou, fui enfardar. Inclusive, trabalhei na prensinha, assim, onde
era sala de escolha, nós temos recorde lá com o Garapuava, que era meu ajudante. Nunca ninguém enfardou tanto que nem nós. E eu também lá no enfardamento, na maquininha, tinha um lá que era melhor do que eu, mas eu batia junto com ele. Então, a única passagem que você teve dentro da empresa, como empregado da empresa, foi um ano que você trabalhou na área da expedição, seria, né? Expedição, enfardamento. Então ainda continua sendo modal de transporte, né? Vocês faziam o embarque para caminhão, preparavam o embarque para caminhão, né? Nós fazíamos fardas de resma. Uhum. E a turma carregava. Que daí entra aquela história da sala de escolha, né? Porque as mulheres faziam as escolhas das resmas, né? Vocês daí faziam embalar todas as resmas para transporte, para destino, né? Eu tenho uma história boa também. Ah, é? Você viu falar na chuvarada que deu aí? Aqui em Monte Alegre? 18 de junho de 1955. Eu estava lá. Eu subi porque parece que ia acabar o mundo, porque foi uma chuva daquelas mesmo, que eu nunca tinha visto. Aquele barulho. A Clabinha chegou a parar quase uma semana. Daí eu subi lá em cima, toda a mulherada chorando de coisa, eu voltei pra lá. Quando parou aquilo lá, a fábrica chegou para tirar uma base, né? Parece que parou 4 dias, eu não lembro bem, sei que parou a Clabinha. Porque porque quebrou tudo, vidraças, quebrou tudo, telhados, quebrou. Foi a coisa mais horrível assim, que eu já vi. Merece até um capítulo especial só sobre isso. Essa é a chuva de granizo ou não? não? Chuva de pedra. Aqui, ali a parte do bonde, ali até chegar no bonde, derrubou tudo, ficou tudo caído, o campo. Foi coisa horrível. Interessante disso que o Boss está falando, que foi uma faixa, tipo, a gente diz uma manga, né? A manga. E caiu pedra realmente do tamanho de ovo, assim. Não, maior, pedra velha desse tamanho. Foi coisa horrível. Então imagine quanto que perdeu de telhados, de vidraça, então os vidros quebrou tudo. A sorte que pegou só numa faixa, né? Nós temos fotos que aparece assim a rua, assim com tipo 10, 20 centímetros de gelo mesmo. E levou tempo para derreter depois, né? Tem uma passagem que a dona Elê conta que assim é de arrepiar. O jeito que ela narra esse fato aí dessa chuva, olha, que depois que acabou, ela falou que não se ouvia nem barulho de grilo. De tão silenciosa que a Marinha ficou. Parou total, né? Matou passarinho, né, as casas sem telhado, as pessoas na rua e a fábrica inteira estilhaçada, né, com os vidros, enfim. É uma passagem, assim, bem, bem forte. Mas o interessante é que isso que você falou. Eu estava lá. Você estava lá na fábrica, né? Lá na fábrica. Foi terrível. Só para comentar e complementar, né, até eu mesma, para não confundir, tem a chuva de granizo e depois teve a enchente. Bem longe, né? Depois teve a neve, né? São 3 datas diferentes, certo? A neve, na verdade, tem um episódio de 1942, mas assim, neve, assim, aqui na região, pouca. Mas lembra que tem umas fotos que o pessoal tá fazendo bonequinho e tal? Foi em 75. Não, aqueles bonequinhos daí é de pedra de gelo. Que não é essa chuva. Não é aqui. Mas daí eles fizeram boneco com as pedras de gelo, né? Ali perto da sapataria Prado e tal, fizeram isso aí, sabe? Assim, como sapataria Prado. Entendeu? Primeiro sapato do Bosa, cuidadinho. Você conheceu a sapataria Prado? Conheci o dono lá, o velho. Eurides Prado. Eurides Prado. Que ficava ali perto da oficina. Quem trabalhava mais era a mulher dele, né? A mulher dele que tem. A dona Nena, que a gente chamava. Duas coisas ainda que dos causos aí do Bosa pra gente saber, né? Um deles é o envolvimento do Bosa forte com a igreja, né? E também... Mas nós temos que estar no esporte ainda, né? E também o atleta, né? Lá da mina de carvão, time da fabricação. Vamos comentar essas duas coisas aí antes de encerrar. Então tá. Então, da trajetória do Vitalmiro. Agora eu acho interessante também você contar como é que surge o tal de Bosa na história, porque o teu nome não tem. Alguém pode imaginar, será que o nome dele é Barbosa?
Como é que foi essa história? Como é que surge esse negócio assim? E você é mais conhecido na cidade, se alguém perguntar, eu até brinquei com o Betinho, né? Se ele conhecia o Vitalmiro, né? Mas e como é que surge então para nós? Não, por causa de Salvador Barbosa está na história. Eu, pequeno, lá na Campinas, Salvador Barbosa era vizinho. E eu, criança, sempre se apega, ele me agradava muito, uma balinha, coisa. E ele chegava, eu já ia, né? Pequenininha. E começaram a me chamar de Barbosa. Mas sabe que o brasileiro gosta de deixar menor, né? Daí ficou Bosa. Desde criança, Bosa. Então vem da Campina? Vem lá na Campina. Vem da Campina. De Salvador Barbosa, que era o Salvador Barbosa. E aquele episódio que um dia você comentou a respeito do pastor lá no evento, o pastor não conseguia falar teu nome? Daí, missionário escolha, ele começou a gritar, e não saía. Igreja, levanta, vamos batizar ele, Pastor Bosa. E levantou, e orou. Rebatizou o Vitalmiro. Posso até pôr no meu documento, eu tenho vontade de pôr no meu documento. Pode, né? Pôr o Bosa. Legal. É igual quando eu morrer, já falei, não precisa pôr Vitalmiro lá, põe Bosa. Então tá, então agora vamos falar do Bosa. Agora, depois dessa trajetória aí, vamos falar do Bosa atleta. Então, quando você, na época do futebol aqui na região, principalmente da Harmonia ali, tinha na mina de carvão. Comecei no Vera Cruz. Não, aqui. mas digo assim, lá na Harmonia, primeiro você, o exemplo ali, vamos aqui pegar essa foto aqui de 48. Então, a fama do time aqui, do Cama. Mas antes dessa ainda tem do Clabin. Essa do Clabin, não, essa ainda já é do Cama, no caso, já é do Cama. Mas tem do Clabin. Essa, então acho que não tem do Clabin aí. Não foi pego. Vou dar uma olhada. O Boca, mesmo o que? O Boca Larga, que dizia o Boca. Paulista, conheci todos, cara. Conheceu todo mundo? Então esse estádio aqui, esse aqui lá na Lagoa, sabe? E o estádio, não, mas não é. Aqui já é no Cama. Será que já é no Cama aqui? Aqui pode ser no lugar na Lagoa também. Pode ser na Lagoa esse aí. Pode ser na Lagoa. O estádio, estou vendo as paredes do Cama aqui, tudo é diferente. Acho que é lá no Clabinho mesmo. Então ali, vamos pegar de lá, Joyce, do começo lá. Então o Cid, o técnico, o Matias, o Batista, o Sandy, Josílio, Lule, Aristeu, Amaru. Eu lembro aqui aqui de cima, só do seu Amaru. Amaru, goleiro. O Amaru lembro bem. Eu lembro de Amaru. Tá, daí tem ali, ele não identificado, esse que está fumando ali. Volta de novo lá, do Boca ali, o Boca. Esse aqui é o Paulista. Tá escrito aí, Boca, Eloy. Eloy. Esse veio da Araputi. A turma da Araputi vieram tudo para cá, o jogador. A piazada que jogava comigo, no fabricação, tudo da Araputi. O cara que jogava bola? Zezé. Esse aqui era brutão, jogou muita bola. O Zezé é daqui da cidade. É o pai do Vespeira, né? O Zezé. Viu? Paulista. Paulista jogava muita bola também. Freire. Esses são daqui. Paulista é irmão do Cação, né? O irmão do Cação, lembra? Cação, mas é Augusto, né? Augustão. Augusto, é. Irmão do Augusto. Então, se você pegar ali, por exemplo, então, o seu Eloy, ele veio de Araputi. Aí, provavelmente, o Zezé, não sei se veio de Araputi. O Zezé, não sei, parece que era mineiro. Agora, me diga uma coisa, existia certa facilidade para quem jogava bola ou não? Para arranjar emprego? Na Clabin chegava já direto. Ah, é? Toma que vinham de Araputi, tudo vinham já direto jogar. Ah, é? Direto trabalhar na Clabin. Porta aberta. Porta aberta, era bom da você. E o Bosa, ele era sondado assim para jogar bola também, não? Os caras iam atrás de você? Puta, aqui ali o Taíco, tá. Timão. Aí acho que não tá o Taíco. Não tá. Não é o Taíco. Ali tá o Eloy, o Ciels, que daí não lembro quem que é. Tá o nome embaixo ali, ó. Ali embaixo. Eu vou lendo embaixo, você vai vendo lá. Eu vou pegar o goleiro. O goleiro, daí tem o Nivaldo Batista. Venha vindo. Ah, tá em cima lá, ó. Aí também tá exatamente. É o Nivaldo, né? Daí o Batista, que é o goleiro. Daí o seu Luiz Cielski, ali. Ali quem que é? Cleuson. O Cielski, os polacos jogaram bem também. O Herói, é meu conhecido. O Isaac, o Nilo.
Então, parece o ano ali, é 53. Em 1953. É. 53 você estava com... 38, 15 anos. Treinava lá no campo, lá no... Ó, e os caminhões ali atrás, tudo estacionado. Tem até uma jardineira ali no canto ali, ó. Uma jardineirinha ali, ó. É. Mas e daí os caras andaram atrás de você para você jogar bola para os times aí, não? Como é que Bom, eu tive, viu, mas eu tive depois que eu aprendi a profissão, tinha oficina, é? né? Aham, Eu estava jogando no fabricação, aonde nós ia jogar. aham, A turma queria que eu e o Demon, o Necão que tinha, aham. queria que nós ficássemos. Mas o time pagava 2 contas, às vezes nem pagava, eu já tirava 10 na oficina. Então eu nunca tive interesse. Fui treinar no CAC, eu fui trabalhar com o seu Luiz, que eu trabalhei aqui lá em Cambé. O CAC era profissional naquele tempo. E eu fui treinar, eu tinha chuteiro, me deram uma camisa lá, me puseram de centroavante, eu jogava na defesa. Ah, você era zaga. Eu era zaga, eu jogava de zagueiro e meio campo, Aham. São Tomé. Com 1,80 m, daí 1,80 m, era bom de cabeça ali. Bom, era... Acho que não tinha um caboclo para dar uma bicicleta melhor que eu. Eu cansei de defender bola que ia entrando nos times, me viraram e tiravam. Era você e o Leônidas? Tirava de bicicleta. É? Zagueiro para dar bicicleta, não. Fui craque da semana aqui, tudo. Ah, é? Viu? Então, dessa forma, convite, eu tive muito Água Verde. Ah, fora daqui, de Curitiba? Lá no CAC que eu fui jogar, me puseram centroavante. Não estava precisando, né? Não estava bem empregado, mas deu um show de bola na turma, Aham. de centroavante. Daí o cara era um treinador de São Paulo. Uhum. Quis me dar um barracão lá. Eu já estava no hotel, bem tranquilo. Digo, não preciso, não tenho. Daí, dali uns dias, ele ia embora. Ele passou na oficina e queria me levar para São Paulo. Digo, não. Aqui, os timinhos, tudo que Caramuru, esses timinhos que a gente ia jogar aí, eu e o Dema sempre... O Caramuru é de Castro. Queriam que nós... Naquele tempo, os times, além de pagar pouco, às vezes nem pagavam, né? Uhum. Mas então, assim, por exemplo, de algum jogo, que até você falou assim que tinha muita encrenca, muita não. Jogava a bola e também tinha encrenca, não tinha alguma confusão. Você falou sobre sobre o Moura? Moura Jorge. Assim, deu O Djalma. O O Djalma, ele enfrentava tudo, ele vinha aqui, o Joãozinho, o irmão dele, não tinha queixo. O Joãozinho sem queixo, que nós dizíamos, sabe? Uhum. Em Patibag. Os dois desafiavam a torcida lá, o Mirtão, que eu falei para você, né, do negócio do Mirtão. Mirtão era zagueiro. Zagueiro do Cama. Zagueiro do Cama. Ele levantou de pé e disse, Mirtão, chamou de filha. Daí o Mirtão, Ele estava na arquibancada. ele estava na arquibancada. O Mirtão veio com o Arthur, Stilhano, quem aqui. Ele levantou, foi mais para frente um pouquinho, bateu no peito. Aqui, o Bragado, aqui, me procura na saída. Mas não procurou. Procurar aqui. Não. Lá na Lagoa, a mulherada brigavam de sombrinha, rapaz. Mas normalmente tinha um destacamento policial ali, uns 3 policiais que acompanhavam. Também não resolvia muita coisa, né? Porque se o povo... Praticamente aberta, né? Porque a assistência ficava encostada no campo. Mulherada na Lagoa era fela, sabe? Mulherada. Os homens não brigavam muito, mas a mulherada brigava, né? De sombrinha. Então esse era o lazer, a distração da turma, era esse tipo de coisa. Nós tivemos muito cara bom que saiu daqui, que foi o filho do triste, o coitado do Bolívia. Se eu falar do Bolívia, era um negão, que veio de Jacarezinho. Bolívia, ele tinha um filho. Mas, olha, sabe uma peça que ia até jogar para fora no exterior, jogava muita bola. Estava no Atlético, começando, quando foi lá, treinando lá, veio passear aqui, na descida, indo para o Harmonia Clube, e morreu desastrado. Se desastrou.
Bolívia ficou muito triste. Esse era uma promessa do... Promessa do futebol. É. O Tião Cabrita, viu falar? Tião Cabrita, Lembro. O Tião Cabrita jogou. Filho, Agora ele morreu há pouco tempo, cobriu filho do ele. seu Nelinho. Filho do Nelinho, carpinteiro. Ele tinha bastante irmão. Tinha o Guatassara, tinha o Osvaldo, o Babá, tinha o Peixe, tinha o Coelho, o Tatu. Conhecia também. Era um, joguei bola com zoológico lá, né? Joguei bola com toda aquela turma. Uhum. No fabricação, quando saí, assim, os meus amigos lá cansaram de Bosa. Se eu jogasse com que nem você, eu ia jogar fora, fica aqui. Eu digo, não, mas eu não preciso. Tinha um amigo nosso que era meu locutor, tá? Você é teu empresário, Bosa, e você vai comigo, você vai jogar bola e eu sou teu empresário. Eu já queria ganhar dinheiro, doutor? Queria ganhar dinheiro na minha escola. Não quero, eu estou bem tranquilo, já estava bem firmado com a oficina, não estava precisando mais de... E da tua descendência, teve alguém que despontou como atleta, assim, não? O Taigo e o Vital também jogavam muita bola. O Vital, se ele se disposto mesmo, ele podia jogar. Mas também foi. O Pedro, conhece meu neto, o Pedro? Não. Do Café, mora ali, onde mora, é filho da Silvana. Mas ele joga campo ou salão? Não, campo. E o time da mina de carvão? Joguei na mina de carvão, eles pegavam os melhores que tinha. Nós tínhamos um goleiro, Lula. Hoje é difícil a gente ver um goleiro que nem o Lula, ele fechava o gol. O nego voava de um canto no outro. Sim, mas e qual era o campeonato que você jogava? O Ouro Preto? Ouro Preto, que era o nome do... Ouro Preto, nós íamos jogar para o Ouro Preto. Nós jogava na Clabinha, no Clabinha. Jogava no estádio da Clabinha. Não, nós íamos ali na mina. Na mina. Mas nós estava na Clabinha, nós estava lá. Então eles pegavam. Eu esqueci um meio esquerdinha, jogava muita bola, ficou, acho que aposentou Não, ali tinha o Zequinha, tinha o Genésio, tinha o Cachoba, tinha o 40, sei que é o 40 que chamavam ele. Você conheceu o Cláudio, o Nego Cláudio? Não. O Nego Cláudio foi jogar no Botafogo. Então da fase que eu estou falando já é bem para cá já, né? Isso que você está falando é 50 e pouco, né? Ali tinha o Dalnei jogava bem, o filho do... Mas o Dalnei jogava na Lagoa, né? Na Lagoa. No Clabinha. E aquele era lá... filho do dono, né? O velho, o pai dele era o dono. O pai dele é o Herculano? Herculano, né? Viu? E aquele acidente que teve daquele pessoal que estava indo jogar bola, você lembra de alguma coisa? Também não sei isso ali, né? Foi naquela curva então esse é outro acidente que você está falando. Esse dos 6, pode contar para nós como é que foi? O que você lembra? Não, era muito... Tem um tio da minha esposa que estava, filho da dona Undina. Esse ocorreu na estrada entre Lagoa e Mina. Não, Lagoa e Telêmaco. Lagoa e Telêmaco. Desastre feio, morreu. Desse eu não lembrava. Morreu bastante, coitado do Neiso. O Neiso parece que era o motorista, Morreu uma turma. Ali tem uma curvinha ali no 6, que depois vai lá. Ali é um cemiterinho. Não é a curva das garrafas ali? Um caminhão desastrou ali. Não sei, morreu bastante, parece que 16 pessoas. Louco. Não, morreu uma turma, morreu quase... Não, desse eu não sabia. Turma iam tudo trabalhar, iam de Padre Arara. Eu mesmo trabalhei no Pinhão, eu ia de Padre Arara. Então, e teve um desastre ali. Morreu uma turma. Então era muito comum, sabe? Era muito comum os transportes que o pessoal ia em piquenique, ia jogar bola, ia em festa, era tudo na carroceria de caminhão. Quando muito, colocava assim umas pranchas nas grades, de grade a grade, para servir como banco. Isso era o conforto máximo que tinha ali, né? Mas assim, viagem em pé e um agarrado no outro, é assim, quase como o dominó, né? Um agarrava no outro. Então as viagens eram assim. Então esse tipo de coisa, acidente, essas fatalidades, elas rondavam, né? E infelizmente aconteceram, né? Então tem essa que você está falando e eu não, até agradeço, né? Porque eu não lembrava dessa, não tinha notícia dessa. E tem aquela outra que foi um caminhão do seu Enio, que eles estavam indo jogar bola em Tibagi, né? Que daí também... Aquele já... Tinha um cara daqui, entendeu? Pra baixo da coisa de que morreu, amigo nosso.
viajando. Então dessa aí, eu acho que essa eu lembro que seria mais recente. Né? Você vê que foi em 1959, então... Você vê bastante piada. Não é tão recente. O Enio ficou doente até. Enio do boxe. Ali foi o Orlando Catarina que falava? Era daqui, Orlandinho. Orlando, pai do Amaralzinho, né? Orlando tinha o Silvio, né? Mas enfim, essas histórias são interessantes, né? Porque era o que tinha, né? As pessoas precisavam e queriam ir num piquenique e tal. Pau de arara. Era assim que ia, né? Então, Nós fomos assistir, quando o Cana foi campeão, eu fui lá. A Clabinha mandou 2 caminhões, fez pau de arara. Mas com banco, tá tudo certinho. E já pôs uma lona? Uma lona. Eu não conhecia Curitiba. A primeira vez que eu fui em Curitiba. Ah, foi em 55? Fui assistir o jogo, o Nersão, que marcou o gol da vitória lá. Então você tem na memória quando o Clube Atlético Monte Alegre foi campeão? Campeão, em 1955. Vocês foram de caminhão? Fomos de caminhão, pau de arara. E foram bem instalados, porque para a época... A Clabinha era muito caprichoso nesse ponto. Bem instalado, motorista bom, né? Como é que era a parte dos congregados, né? Como é que funcionava, então? Bom, eu me converti vai fazer 48 anos, né, agora. Logo eu já comecei a visitar a vila lá e tudo, porque eu fui um pastor evangelista. Uhum. Eu pregava no banco, eu andava com a bandeira do evangelho levantada. Se falasse de igreja, qualquer coisa, se eu escutasse, eu não sempre fui meio bocudo. Na prefeitura, eu fui trabalhar na prefeitura, logo de cara abri um trabalho lá, né? Na frente do relógio, pregava. Uhum. E o que deu essa guinada? O que te fez, assim como Paulo, a caminho de Damasco, caiu do cavalo e converteu e passou então a um cristão fervoroso e pregador? O que fez o Bosa cair do cavalo? Viu? Eu fui 4 vezes na Aparecida do Norte. Eu era pastor, minha mãe é uma das fundadoras da Betel. Uhum. Toda a vida crente, orando por mim. E o pastor entrava pela porta da sala, eu saía pela porta da cozinha. Eu era cidinha roxo. Fui 4 vezes lá e a última vez que eu fui lá, levei um pau de arara ainda, levei 21 pessoas, um pau de arara. E daí, minha oficina, Nossa Senhora Aparecida. Uhum. Daí, o Bosa se converteu, ficou louco. O pastor lá falando, eu me converti na sexta, no sábado chegou uma turma com a Santinha. Daí a minha mulher disse agora, eu digo, não, eu sou melhor resolvido. Cheguei e disse, irmãos, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu gostaria que um de vocês levasse a Santinha. Não entrou mais na minha casa. Ali decidiu. Ali eu decidi, mas lá na coisa daí que veio um problema. Lá uma beata lá fala assim, a santa vai castigar o Bosa. E não vá pensar que eu vi os milagres lá, eu via as muletas lá na Aparecida do Norte. Não vá pensar que eu não senti alguma coisa. Mas a santa vai castigar o Bosa. E eu vi, falei, continuei orando e firme. Uhum. Mas meio assim, meio parado. Daí quando foi um dia, eu estava trabalhando à noite, fazendo serviço, eu sempre trabalhava à noite. Um cara chegou e disse, olha, a beata lá continua dizendo que a santa vai te castigar. Eu entrei para dentro de casa, minha esposa, nós éramos casados meio de noite, já estava dormindo. A dona Nelci? Dona Nelci. Estava dormindo, eu peguei, tomei uma ducha, dobrei o joelho, luzinha meio fraca assim, mas deixei aceso, e abri a Bíblia. Senhor, eu aceitei o Senhor como meu Salvador, porque um dia eu quero morar contigo no céu. Eu quero que o Senhor fale comigo agora. Eu vou abrir a Bíblia. Na primeira página que aparecer em cima, eu já vou ler. Peguei e abri a Bíblia. Fala comigo, Senhor. A turma diz que eu agora aceitei o Senhor como meu Salvador, que a santa vai me castigar. Fale comigo. E abri a Bíblia. Jeremias 10. É isso, meu povo, né? Tem olho, não vê, tem boca, não fala.
Eu li até o verso 5. No verso 5 diz assim, na parte B, no versículo: não tem poder para fazer o bem e nem o mal. Fui um evangelista, porque eu pregava o evangelho. Nunca deixei a bandeira. Eu podia até meio tropeçar, mas a bandeira do evangelho sempre levantada. Nunca preguei placa. Isso aí, porque eu abri o trabalho lá na prefeitura, nunca preguei placa de igreja. Só Jesus Cristo ressurreto. Primeira mensagem que Deus me deu na prefeitura, eu nunca esqueci. Lá diziam que era um ninho de cobra na prefeitura. Todo mundo falava, só um ninho. Ih, rapaz, está aí, pastor, agora no ninho de cobra. Não pode? O que é isso? Primeira mensagem Deus me deu, preparei bem a mensagem, onde Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Primeira mensagem, encheu de gente, nego de todas as igrejas, católico, tudo ali, cheia. Eu ia sexta-feira, antes das 8 para eles bater. E eu preguei essa mensagem que Deus diz que aqui é um ninho de cobra. Não, Deus criou você, bem de dedo ainda, criou você a imagem e semelhança de Deus. Deus me deu uma mensagem. Eu tinha um respeito, até o Carlos Hugo me chamava lá para orar por ele. Ah, é? E o Carlos Hugo, se não fosse ele, tinha apartado da mulher dele. É uma história que tem que ser gravada mesmo aí. Dona Carolina, né? Eu estava na prefeitura, o irmão ligou para mim lá. João, corra lá na Demacol que o Carlos Hugo está de mala pronta, vai largar da Dona Carolina. Eu peguei o carro e subi. Cheguei, estava toda a turma rodeando. Eu cheguei e digo, vocês vão trabalhar no setor de vocês. Eu cheguei, Sumo daqui, né? Fiz uma oração e peguei e levei ele no escritório. Eu nunca esqueci, digo, seu Carlos, se o senhor largar da Dona Carolina hoje, o senhor vai perder tudo que fez em Telêmaco Borba, tudo. Dona Carolina, eu sei que ela... Eu falei assim, porque eu conhecia, ela sabia que ela me respeitava muito, mas era feroz. Eu digo, sei que ela tem a opinião dela, ela é braba, mas é uma mulher que cuida do serviço dela e não vai na prefeitura encher o saco. O senhor tem que... E coisa... Pus a mão, eu repreendi os demônios de coisa. Ele pegou a malinha, abraçou ela e subiu abraçadinho com ela. Que beleza. Sim. Legal. Esse é o papel do evangelista. Do cristão, esse é, né? E quando os casal iam em casa, Deus tem me dado esse dom, um casal brigando aí, a gente ora, né? Porque nós não, não, coitado de mim, né? É Jesus que faz a obra, não é nós. Nós pedimos ele pela misericórdia, né? E ele deixou nós para orar, né? Então, dá sabedoria, porque não pode, tem pastor que não tem nem sabedoria. Usa púlpito para desfazer das pessoas. É por causa que... Eu não, eu prefiro um crente fraco na igreja do que não de tirar da igreja. Eu fiz um propósito com a minha esposa de nunca levantar a mão para tirar uma pessoa da igreja. Porque a Betel no começo tinha, as igrejas tinha, Assembleia tem até hoje, qualquer coisinha põe fora da igreja. Eu prefiro que fique um crente bem ruim ali, daqueles que eu fui, que o nego que bateu na mulher, fui e dei uma lição nele, não deixei mais ele falar, deixei no canto lá, recuperou. Hoje é pastor. E essa passagem que você está falando, ela cabe bem, tem a passagem de Lucas, quando ele fala a respeito de que eles queriam cortar a figueira. Daí você fala assim, não, vamos esperar um pouco. Aí ele convenceu, né, o administrador, falou assim, não, vamos esperar um pouco. E ele assumiu, assim, eu vou jogar um pouco de terra em volta, vou arrumar, e nós não vamos cortar. Aí o ano que vem, quem sabe, a gente voltando aqui, se ela não deu frutos, daí... Mas isso é oportunidade, né? Fala da oportunidade, você se apressar nesse julgamento, como você está falando, né? Então é assim que funciona. Acabou que pode errar e coisa. Se ele ficar no cantinho, ele tem mais chance. Se ele já tá... Porque tem uns que nem vai na igreja. Esses aí não estão querendo mesmo. É só quando Deus pega ele lá e
puxa por ele, traz o bicho ferro puxada pela orelha, daí já volta, chorando. Verdade, verdade. Isso é oportunidade, né? Você quer fazer alguma pergunta? Excelente, eu estou muito feliz com a conversa aqui com o Bosa, porque são tantos temas e tanta sabedoria e tanta experiência, né? Ficaria aqui mais e mais e mais. Então eu vou assim, seguindo a nossa conversa. Nós teríamos muito mais conversa para falar ainda. Você tinha alguma coisa, você acha que falamos assim, mais ou menos? Tudo não falamos porque a sequência das coisas, uma puxa a outra, né? Tem alguma pergunta que nós não falamos, não fizemos para você? Não, eu não imaginei assim de eu levar. Eu estou aqui para responder aquilo que vocês perguntarem, né? Com toda a liberdade. Você consegue assim, você imagina dentro da tua vivência, do que você correu, do que você fez, você consegue entender que essa nossa conversa hoje, nós estamos escrevendo uma página aqui para o nosso município. Você contou história como pioneiro, você contou história, trajetória, quanto que você passou. O que você acha que vai refletir quando daqui a algum tempo alguém for lá numa biblioteca do YouTube e abrir uma pasta lá no arquivo e vai falar assim, esse cara aqui era o Bosa, esse que falavam do Bosa. Bom, eu digo assim que o meu slogan sempre foi dignidade, honestidade e trabalho. O que você está falando acontece hoje. Quando eu vou num velório, não pessoas só da Assembleia de Deus, pessoas da congregação cristã, que as pessoas muitas vezes criticam, e outras, todo mundo me abraça. Eu até fico com vergonha, pessoa de nome me abraçam, né? Parece que sou diferente, eu digo, não. Eu estava saindo do rádio um dia, o carinha ali, era dia do pastor, tinha 5 pastores. Quando eu saí assim, ele disse, esse aqui merece meu abraço, esse pastor. E não abraçou os outros. Eu acho que todos merecem, mas eu nunca digo, eu mereço aí. Não, nós não merecemos nada, nós não somos nada. Somos simples pecadores, remidos pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém, amém. Então, depois dessa bela conversa, né, que o Bosa gentilmente nos acolheu primeiro na sua casa para a gente fazer um preâmbulo, né, para a gente saber o que a gente ia conversar. Então nós ficamos assim, conhecendo essa trajetória dele, porque às vezes as pessoas sabem fragmentos da tua vida, né? E a gente não é só isso, a gente não é tudo bom e também não é tudo ruim. Então o que nós conhecemos hoje do Bosa menino, do Bosa atleta, do Bosa que caminhou entre o povo, que teve a conversão e leva então o evangelho, né? Então a história que ele trouxe para nós, eu acho que nós podemos dizer então, muito prazer em conhecê-lo, Bosa. Estou feliz também, né? Poder falar. E outra coisa, de muitos problemas também, não citei, só citei coisa.